Caríssimas e caríssimos economistas aqui presentes para celebrar 25 anos desta ordem. 3 apontamentos breves. Um sobre 25 anos da ordem e o papel dos economistas. O segundo, de homenagem a quem a merece. E o terceiro, sobre as intervenções notáveis que acabámos de ouvir. A primeira para saudar 25 anos de história. Não foi fácil, o demonstra o poema acabado de ler, converter uma associação de economistas em ordem dos economistas. Há 25 anos. Já existia em Portugal ensino de economia, autónomo, prestigiado, a caminho secular, e ainda não havia ordem dos economistas. A sociedade portuguesa, e digo à vontade como jurista que sou, e como professor de juristas que fui e continuarei a ser até ao final da minha vida, mas também como alguém que começou a sua carreira docente ensinando economia, economia política 1, economia política 2, finanças públicas e depois, a meio termo entre as ciências económicas, ciências jurídicas e direito fiscal. Só depois me convertendo ao domínio das ciências jurídico-políticas. Não deixa de ser bizarro que o papel fundamental dos economistas no século XIX, no século XX, apenas tenha correspondido à criação da ordem no final desse século XX. A sociedade portuguesa era ancestralmente uma sociedade jurídico-crática. Os chefes de governo, os principais responsáveis políticos, mesmo aqueles que, em muitos casos, conduziam a política económica, financeira, monetária, eram essencialmente juristas. Episodicamente, num determinado momento, também engenheiros. Houve exceções. As grandes exceções, antes do 25 de Abril, estiveram concentradas nas últimas décadas, quando alguns professores de economia foram chamados a funções centrais no Ministério das Finanças, em secretarias de Estado do Ministério das Finanças ou no Governo do Banco de Portugal. Mas eram exceções, intercaladas de juristas, seguidas de juristas. E foi preciso esperar pelo 25 de Abril para encontrar, mais cedo ou mais tarde, a afirmação do papel dos economistas em funções essenciais no domínio económico e financeiro do país. E mais tarde, na chefia do governo. Foi um longo período que mostra como as questões de cultura cívica são muito lentas. São mais lentas do que a realidade da evolução económica, social, política e cultural das comunidades. E eu queria hoje, aqui, homenagear o papel da ordem e nela o papel dos economistas. Não vou entrar no debate, aliás, que uniu os dois notáveis discursos de hoje quanto a esse papel. Naturalmente, o primeiro discurso de um economista sobre a humildade dos economistas, o segundo discurso de um não economista sobre o apelo à humildade dos economistas. Foram duas maneiras diferentes de ser o mesmo. Uma assumindo a partir da vivência cotidiana, o outro assumindo a partir daquilo que é a visão do mundo empresarial e da liderança do mundo empresarial e dos parceiros económicos e sociais dirigido aos economistas. Mas que, no fundo, era dirigido aos dirigentes políticos por interpostos economistas. O que queria dizer o professor Vítor Constâncio é que
se não pode pedir, em termos estritos, aos economistas que se substituam a ponderações várias, axiológicas, filosóficas, políticas, sociológicas e a decisões. O que queria dizer o comendador António Saraiva é que não tentem os decisores políticos refugiar-se atrás dos economistas, porque a última análise, por eles começa e neles acaba a responsabilidade das decisões que têm de tomar. Mas o essencial é o seguinte, é que o papel dos economistas subiu do século XIX para o século XX na sociedade portuguesa, do século XX para o século XXI, existe, é um facto prestigiado, onde quer que estejam, nas funções que exerçam, e não deixará de marcar decisivamente a sociedade em que vivemos. A segunda palavra tem a ver com homenagem. Precisamente porque hoje é o começo de uma longa festa, um ano de festa, mas também de responsabilidade. Não se trata de celebrar o passado, trata-se de projetar o futuro. Há uma homenagem que já começou neste palco, e muito justa, à doutora Manuela Morgado. Não apenas pela economista que foi e que é e será sempre, embora poeta ao mesmo tempo, está por descobrir se não há, inevitavelmente ligada ao culto da economia, uma inspiração poética mais ou menos recorrente. O que é facto é que a doutora Manuela Morgado junta a isso um caráter pioneiro na afirmação da mulher na sociedade portuguesa. Afirmou, em termos de economista, como economista, mas afirmou também como mulher. É um domínio em que, apesar das leis, apesar dos regulamentos, apesar dos passos dados, de facto, foi difícil essa afirmação. Ainda hoje é difícil se olharmos para posições de responsabilidade em algumas áreas do setor empresarial. Não digo na universidade, que bem conheço, não digo na administração pública, mudou e está a mudar, não digo nas magistraturas, mas no sistema político, certamente, no sistema administrativo, a começar no poder autárquico, certamente, e em lideranças empresariais, essa sobrevivência do passado existe. Pois aqui estamos para homenageá-la e agradecer-lhe pela sua competência, pela sua determinação e por ter sabido transportar isso para o serviço de uma classe profissional. Poderia ter sido um testemunho solitário. Não. Assumiu-a de forma associativa, liderou uma associação e transformou-a numa ordem. Isso não tem preço, razão pela qual, no final, terei a oportunidade de juntar à medalha que lhe foi entregue a elevação de grau na ordem que recebeu, já lá vão muitos anos. Bem merece chegar ao topo desse grau. Mas porque o Presidente da República Portuguesa gosta de surpreender, no caso, o atual Presidente da República, surpreender os circunstantes nos momentos que o merecem, eu prestarei uma segunda homenagem. Simultaneamente, essa já não é a doutora Manuela Morgado, não há duas sem três, mas haverá a oportunidade com a sua longa vida de ter uma terceira. Mas essa é o professor Vítor Constâncio, que já há muito tempo está pendente. O professor Vítor Constâncio foi aqui recordado, exerceu um cargo que é um cargo basilar nas instituições europeias. Ele, como o braço direito do presidente Draghi, inspirou, iluminou e influenciou com a sua visão de economista
a intervenção do Banco Central Europeu num período crucial da nossa vida coletiva. E essa homenagem estava por fazer, porque era preciso deixar passar o tempo da saída do Presidente Draghi dessas funções, depois daquela intercalação que teve no exercício de funções políticas e que inopinadamente cessaram. Não me pronuncio sobre o bem da Itália, mas ouso dizer com algum lamento do ponto de vista europeu. E agora, com a distância, parece justo também atribuir ao professor Vítor Constâncio aquilo que já foi atribuído a quem teve funções de liderança noutra instância europeia relevante, que é o topo dos topos da Ordem do Infante Dom Henrique. Ele já tem vários topos, mas merece o topo dos topos. Homenageando estes dois economistas, homenageia-se o universo dos economistas portugueses na excelência do seu contributo para todos nós. E por isso lhe pedirei também no final que, malgrado a sua humildade, também suba ao palco, acompanhando a doutora Manuela Morgado, e assim se fazem duas homenagens muito justas no início de um ciclo anual de comemoração de 25 anos da Ordem. A terceira reflexão, essa é de outra índole, diz respeito àquilo que acabámos de ouvir em duas notáveis intervenções. E eu vou começar pela última, do Sr. Comendador António Saraiva, e terminarei pela primeira do Sr. Professor Vítor Constâncio. Nós temos, enquanto país, enquanto povo, enquanto pátria que somos, desafios de extrema urgência nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. As condições não são as ideais, eu diria mesmo são as mais afastadas das ideais possíveis. Quando pensado o conjunto de fundos, o PRR e depois o Portugal 2030, pensava-se num período pós-pandémico, de balanço da pandemia, de mitigação, como se diz agora, das consequências da pandemia, mas também de abertura para transformações estruturais durante um período de tempo que seria crucial para a sociedade portuguesa, como para outras sociedades. E veja ali a senhora embaixador do nosso irmão, país irmão, a Espanha. Para toda a Europa. Nada disso acontece hoje. E não acontece porque a pandemia ainda sobrevive. É verdade que, aparentemente, longe de nós, mas sobrevive. E não falemos nos seus efeitos, muitos deles ainda não avaliados, e porque uma guerra que não é nem local, nem regional, nem europeia, mas global, está em curso. O que é facto é que é neste contexto que temos de enfrentar desafios que, em larga medida, são entre si de concretização contraditória. Uns de curtíssimo prazo, ou de curto prazo, e deles falou sobretudo o professor Vítor Constâncio, e outros estruturais associados aos fundos europeus, em menor ou maior escala, que esses são mais duradouros, e deles falou o seu Comendador António Saraiva. Falou-nos da demografia, inevitavelmente ligada a problemas como migrações. Falou-nos de problemas estruturais da administração pública portuguesa ou da justiça portuguesa, de problemas estruturais relativamente ao peso e ao equilíbrio do peso do Estado e dos setores produtivos na sociedade portuguesa, como é o caso que também foi aflorado noutra perspectiva pelo professor Vítor Constâncio da relação com o sistema fiscal. Falou-nos daquilo que são condicionantes também estruturais
do próprio tecido económico português, da sua composição, mas do tecido social, como líder que é de um parceiro, não só económico, como social, e, no fundo, teve implícito, sem o desenvolver, a problemática aflorada pela professora Vítor Constâncio, que é o da coesão social na comunidade que formamos. Esse equilíbrio difícil entre o crescer e, ao mesmo tempo, assegurar que o crescimento não deixa para trás demasiados e não agrava fatores negativos na coesão social, quer territorial, quer pessoal, quer funcional. E completaram-se as duas intervenções. Dir-se-ia que tinha havido um ajustamento prévio que não houve. Porque o que nos disse aqui, com a sua experiência, o Presidente António Saraiva, foi: não podemos perder, para além das medidas imediatas, urgentes, de emergência, que a guerra e os seus efeitos nos colocam, ou nos exigem, não podemos perder a perspectiva do médio e longo prazo, uma vez que há problemas estruturais que, de cada vez que são ignorados, se agravam. E se vão agravando, de conjuntura para conjuntura. E fica aqui feito esse apelo. Num dia muito especial, que é o dia da votação na generalidade do Orçamento de Estado para o ano que vem. Foi uma coincidência. Foi uma coincidência, mas é uma coincidência curiosa, porque no Parlamento se discute aquilo que são um conjunto de opções, de decisões, a pensar no futuro como um todo, mas sobretudo viradas para o ano que vem, e fora do Parlamento, aqui, na Fundação Carlos Gulbenkian, se debate como conjugar problemas gravíssimos de curto prazo com problemas não menos graves de médio e longo prazo. Sem que a resolução de uns afete irremediavelmente a resolução de outros, ou os comprometa em larga medida. Esse é o grande equilíbrio. E sentimos na voz do Presidente António Saraiva, no fundo, subliminar a explicação da posição da entidade que representa quanto ao acordo acabado de celebrar. Não há acordos perfeitos, é mesmo o que existe menos na política é a perfeição, o que existe é apenas o reino da possibilidade, e no reino da possibilidade do que se trata agora é de conjugar prazos diferentes, objetivos muito diversos, numa conjuntura muito desfavorável. Mas fica aqui definido com clareza e com determinação também aquilo que não podemos ignorar em termos estruturais. A isso junto, logo à partida, o Sr. Professor Vítor Constâncio, no que eu considero como discurso económico talvez o mais importante que ouvi há muito tempo, esta parte em Portugal, por vir de quem vem e por ser daquela frieza que caracteriza em termos analíticos sempre o professor Vítor Constâncio, uma análise particularmente dura do contexto que vivemos e das consequências desse contexto. Porque, no fundo, o professor Vítor Constâncio, o que veio aqui dizer é o seguinte: nós estamos naquele ponto da conjuntura, isto é, do período que estamos a viver, naquele ponto que antecede decisões fundamentais, que, porventura, poderiam ter sido tomadas de outra maneira. Na compatibilização entre a ideia de combater a inflação e, ao mesmo tempo, evitar a estagnação, evitar a recessão, nesse momento crítico, que é aquele que vivemos, o que fazer? O que fazer? O que foi feito, nós sabemos. Que foi as autoridades monetárias internacionais
entenderem que era mais urgente combater a inflação, começando pela Reserva Federal Norte-Americana e depois seguida por outras autoridades monetárias, nomeadamente o Banco Central Europeu. Foi uma opção pelo combate à inflação. E a questão que ele levantou é até que ponto essa opção, levada para além de um determinado limite, atendendo às características desta inflação, não vai provocar ou agravar uma recessão. No fundo é isso. Mesmo que o não provoque, mesmo que ela não esteja a despontar, não poderá agravá-la. E acrescentou, não é um problema para daqui a 2, 3, 4, 5 anos. É um problema para a transição de 2022 para 2023. Do que disse, eu retive. Primeiro, atenção a que esta inflação é uma inflação diferente de outras inflações no passado. Segundo, atenção a que pode haver já sinais de que essa inflação, a partir de determinado momento de 2023, possa baixar. Terceiro, atenção, porque esta inflação tem uma composição tal que não é o mesmo tratar de inflação nos Estados Unidos da América ou tratar da inflação na Europa. O que pesa nos Estados Unidos da América não é tanto a energia, porque há autossuficiência de energia, não é mesmo tanto o conjunto de bens alimentares, é, em geral, um conjunto de outros fatores. Na Europa, não. Foi o custo de energia e o custo, a subida de preços dos bens alimentares. Numa percentagem muito superior aos Estados Unidos da América. Mas disse mais. Atenção que a subida das taxas de juro ao ritmo a que tem ocorrido, primeiro nos Estados Unidos da América e depois no Banco Central Europeu, pode atingir valores que são insustentáveis se se quer evitar uma queda da produção nos vários países. Isto é, não apenas um ligeiro decrescimento das economias, mas, pelo contrário, um crescimento negativo das economias. Um claro decrescimento das economias sujeitas ao aumento das taxas de juros. E que há um momento que se aproxima em que é bom que os bancos centrais parem para fazer contas à vida e para decidir se querem continuar no mesmo caminho, se quiserem, isso vai custar uma recessão mais cavada e mais longa do que se pensa, ou não, ou querem atalhar caminho e tentar minorar, minimizar os efeitos na vida das economias, que no fundo é na vida das pessoas, na vida das sociedades, na vida das pessoas. Estamos nesse momento. Já poderíamos ter estado antes, mas estamos agora, obviamente, a chegar a esse momento. E esta é uma análise, como ele disse, pessimista. Que quis realista, mas que saiu pessimista. Diferente de todas as que temos ouvido. Porque temos ouvido quem, por razões essencialmente políticas, venha dizer, está aí a chegar a recessão, ou já há sinais de que chegou a recessão, em alguns países. Nomeadamente nos Estados Unidos da América, já há sinais mais claros e anteriores a países europeus da chegada da recessão. Há depois outras vozes que dizem, do outro lado, não há uma grande diferença entre este processo inflacionista e os anteriores, a situação económica agora é a anterior, e, portanto, significa que talvez seja possível levar mais longe a subida das taxas de juros, sem que a recessão a existir seja tão cavada assim ou tão longa. Pode ser praticamente instantânea. E estas vozes, uma vez são vozes meramente economistas, outras vezes são vozes com uma tonalidade política inevitável.
E aqui ouvimos uma mensagem insuspeita, porque toda a análise foi uma análise diferente da análise que normalmente é feita. Quanto à inflação, quanto à semelhança entre o que se passa na América, nos Estados da América e na Europa. E quanto, no fundo, aquele mínimo otimismo que deve estar presente quando se vota um orçamento para o ano que vem e quando se começa a dar passos virados para 2023 e anos seguintes, não, é insuspeita. É insuspeita. É insuspeito de ser uma intervenção política criando engulhos a quem quer que seja. Não. É uma análise da realidade. É assim que o professor Vítor Constâncio vê a realidade. E eu ia ouvindo, e somando esta informação que é preciosa, mas pensando depois naquilo que já não é do foro específico dos economistas, mas que também existe. Há ciclos políticos e eleitorais, a começar nos Estados Unidos da América, que começam verdadeiramente dentro de dias nas eleições intercalares para o Congresso norte-americano e que vão ter consequências depois no início da pré-campanha eleitoral presidencial para daí a 2 anos. E sobre essa matéria, muito têm dito agora especialistas no domínio da análise política que uma das razões possíveis do comportamento da Reserva Federal teria sido a de antecipar a recessão a tempo de haver sinais de recuperação antes das eleições de daqui a 2 anos. Seria esse o objetivo. Ainda assim, colocando uma questão fundamental. Dará tempo a continuar-se a linha de subida do nível de juro pela Reserva Federal? Dará tempo para viver essa recessão curtíssima e recuperar, sabendo nós que as eleições norte-americanas começam nas primárias, não começam no final do ano eleitoral, começam no princípio do ano eleitoral, isto é, no princípio de 2024. Dará tempo a continuar esta tendência no ano de 23 para deixar despontar a recessão e depois recuperá-la antes do fim de 23? Ou, pelo contrário, não haverá o risco de aprofundar tendências sociopolíticas que tirem proveito da recessão em termos eleitorais? Se eu chamo isto à colação é porque não é indiferente. Aí, os fatores políticos podem potenciar a realidade económica. Com influência, como se tem visto, na leitura que é feita noutros continentes. Pelo peso inevitável que tem a economia americana. Mas o mesmo se poderia dizer na Europa. Há ciclos políticos e eleitorais europeus. Desde logo, as eleições europeias de 2024 em maio. Mas antes disso, em alguns países, atos eleitorais no ano que vem. E a questão que se coloca é que, com o desfazamento temporal da intervenção do Banco Central Europeu em relação à Reserva Federal, a continuar a elevação do nível dos juros, que consequências isso terá ou não terá na situação económica vivida em 23 e 24, e o que é que isso não significará também do ponto de vista de potenciação sociopolítica dos efeitos económicos estritos do estar perto da margem, ou poder vir a estar, em algumas economias, perto da margem da recessão. É evidente, pois, há fatores que não entram na análise possível hoje, nem para economistas, nem para politólogos, nem para sociólogos,
nomeadamente a duração da guerra, nem os termos do fim da guerra, nem a balança de poderes que acompanhará esse fim, ao menos transitório, da guerra, e muito menos o debate mais etéreo sobre uma nova ordem internacional, que exige uma estabilização muito maior, exige regras, exige revalorização das organizações internacionais afetadas num período que é sempre de crise de multilateralismo, como é o período de guerra. Tudo isso e mais, envolvendo uma nova ordem internacional, não apenas as potências existentes, emergentes ou submergentes, mas o resto do mundo que existe. Pequeno pormenor que às vezes esquece quando se está a encarar uma guerra global. Esse resto do mundo conta, e conta muito, quando se fala de energia, e se fala de fontes de energia, e se fala da transição no domínio da energia como uma das componentes da conjuntura que vivemos. Em suma, eu queria dizer que este nosso encontro de hoje, que seria sempre um encontro de celebração justa destes 25 anos, a que sumou a homenagem também justa, alargada depois, por razões também justíssimas. No entanto, no meu espírito, vai sobretudo valer pelas intervenções que ouvimos. Porque são intervenções, uma que diz que não se esqueça o que é estrutural, mesmo quando a conjuntura é aquilo que sabemos, num contexto que também conhecemos. Nem a conjuntura fácil, nem o contexto fácil. E a outra diz, com a frieza e a imparcialidade de uma análise económica, podemos estar à beira, nós, Europa, nós, realidades mais vastas, de uma recessão, e vale a pena parar e refletir sobre o galope que tem muito de económico, mas tem muito de geopolítico, porque é um galope que, sobretudo, tem um papel determinante de economias, nomeadamente na Europa, onde a inflação é mais elevada, mas cuja proximidade ao conflito é mais intensa. Portanto, as análises são simultaneamente análises económicas e geopolíticas, e que se foram alargando e pesando progressivamente nas decisões do Banco Central Europeu. Vale a pena parar, refletir e, provavelmente, repensar aquilo que pode ainda ir a tempo de minimizar os riscos de uma evolução económica mais negativa do que aquela que todos desejamos e que muitos de nós esperaríamos que ocorresse, com todo o seu cortejo de consequências para a vida das pessoas, para a vida das empresas, para a vida das famílias, para a vida das sociedades e, concretamente, no quadro em que nos movemos, para a vida europeia, para a vida na União Europeia. Nesta terceira componente, esta sessão foi pesada. Foi pesada. Mas eu penso que é fundamental, mesmo para quem aceite que as teorias das expectativas são muito limitadas na sua aplicação económica, mas, apesar de tudo, é bom baixar sempre expectativas. E é bom que se tenha feito este exercício. Para isso servem as ordens, para isso serve a sociedade civil, para isso serve a ordem dos economistas. Prestou hoje um grande serviço, provavelmente não pensado nos termos em que ocorreu, à sociedade portuguesa, com os contributos que deu para a reflexão e que completam aquilo que é naturalmente a reflexão própria nos órgãos de soberania. Numa democracia representativa, os órgãos de soberania estão legitimados para decidir em nome do povo. É evidente que há mais povo do que os órgãos de soberania. Foi isso que aconteceu hoje
esse mais povo esteve aqui presente na Ordem dos Economistas.